nessa noite, no nome dele, do Rei da Glória. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor nos visitar e nos atrair de maneira irresistível para perto de Ti, que é o lugar onde devemos estar. Ó Senhor, toma conta dos nossos pensamentos, visita os nossos corações, Senhor, nessa noite. Leva embora, Senhor, toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade e traz a nós a paz que o Senhor tem a ofertar àqueles que são Teus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos comportarmos em espírito e em verdade como Teus verdadeiros discípulos. Livra-nos de toda dissimulação diabólica e ajuda-nos a viver uma vida de verdade e sinceridade na fé. Nessa noite, Senhor, as Tuas palavras não nos sejam ocultas, mas que possamos ouvi-las claramente, compreendê-las e colocá-las em prática. Oramos por essa comunidade, Senhor, que o Senhor nos plantou, uma comunidade como tantas outras, aonde as trevas podem ser sentidas, mas a Tua luz também pode, Senhor, por isso estamos aqui, como uma vela colocada em um candeeiro para que ilumine toda a casa. Assim é a Tua igreja, Senhor. Assim é a nossa pequena congregação na noite de hoje nesse bairro. Que a Tua luz, Senhor, ilumine toda essa comunidade. Atraia aqueles que são Teus de maneira irresistível por Teu onipotente poder. Livra-nos, ó Pai, de toda apatia e covardia e enche-nos com a coragem da fé, para que, combatendo o bom combate, possamos caminhar em triunfo como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ó Deus, obrigado pela vida de Dylan, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de sermos participantes nessa graça, não somente do sofrimento, mas da alegria de vê-lo estabelecido dentro em breve. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança em Ti, Senhor. Abençoa também a vida da irmã Osana, Senhor, fisicamente, espiritualmente. Ó Deus, abençoa a nossa pequena congregação e nos ajuda a cumprir cabalmente o ministério que a nós foi confiado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estamos estudando a paixão de Cristo, a parte final do ministério terreno do Senhor Jesus, onde todos os evangelistas centralizam a sua história. Afinal de contas, é na cruz de Cristo que eu e você encontramos o fundamento da nossa salvação. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa esperança. Mas como Ele morreu e ressuscitou, a nossa esperança não é vã e a nossa fé é poderosa. Nós paramos hoje pela manhã, no momento em que Jesus chama os apóstolos que estavam com Ele, eram para estar com Ele em oração, mas dormiram, Pedro, Tiago e João. Jesus então os acorda mais uma vez e avisa que o traidor se aproxima.
até esse momento, nenhum dos apóstolos sabia ainda que Judas era o traidor. Olha que coisa. Jesus já sabia. Jesus sabia, inclusive, o momento em que ele seria preso. E então ele diz no versículo 46, do capítulo 26 de Mateus, o título da nossa mensagem é uma continuação daquilo que nós falamos na sexta, no domingo, hoje pela manhã e agora pela noite. O título é A Noite Mais Escura. Estamos agora na terceira parte. O versículo 47 diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas. E olha que coisa. Olha como o tempo trabalha em virtude da vontade de Deus e não o contrário. Às vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é o Senhor do tempo, inclusive. Não existe atrasos para Deus. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Deus faz tudo na hora certa e da forma certa. Ele sabe a hora certa. Quando Ele quer, Ele retrocede o tempo. Se necessário for, Ele para o sol, como Ele já fez. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque muitas vezes eu e você nos sentimos pressionados pelo tempo. É como alguém que vai em sua casa e diz para você que você tem apenas algumas horas para dar uma resposta a alguma situação. Você não é obrigado a fazer o que aquela pessoa está falando. Não, mas se você não der a resposta, você vai perder a oportunidade. Não, você não vai perder nada. Um cristão não perde nada. A única coisa que o cristão perde é quando ele se afasta de Deus, que ele perde a comunhão com o Senhor. Não se esqueça disso. Deus está no controle do tempo. Uma das coisas que esse mundo faz comigo e com você é nos pressionar, querendo nos convencer de que nós devemos nos apressar em relação às nossas decisões, para que nós a façamos de maneira impensada e principalmente sem orar, sem nos aconselhar ao Pai. Jamais como cristão faremos tal coisa, tal loucura, porque já repetimos e nunca vai ser pouco repetir o aviso que nós lemos em Provérbio e vemos muitas vezes esse princípio espalhado pela palavra de Deus, que a nossa visão ela é limitada. Então existem caminhos que aos nossos olhos parecem os melhores caminhos, mas são caminhos de morte. Deus sabe disso, e se você tivesse comunhão com Deus, você também saberia. Por isso Jesus diz aqui, versículo 46, levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus já sabia. Enquanto ele ainda estava falando, Judas chegou. Foi uma coincidência? Não. Não existe coincidência. O que existe é uma soberania de Deus, inclusive na cronologia. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas. Quem é Judas, irmãos? Não é apenas um dos apóstolos, não é apenas um dos discípulos, mas é um dos apóstolos. Um dos 12 que Jesus havia chamado para formar o seu círculo mais íntimo. Havia dado autoridade para expulsar demônios, para pregar o Evangelho e para curar enfermos. Nós já vimos isso, e Judas fez isso. É por isso que quando Jesus fala no capítulo 7 desse Evangelho de Mateus, naquele grande dia, muitos me dirão em teu nome, expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, em teu nome profetizei. Isso serve de maneira perfeita para o ministério de Judas. Judas fez todas essas coisas, mas ele era uma pessoa iníqua, ímpia, maldosa, perversa. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12. Olha que coisa assustadora, um dos 12. Aquele que põe
a mão comigo no prato, virou contra mim o seu calcanhar. Até o meu amigo íntimo me traiu. Todas essas coisas estavam preditas. O próprio Jeremias foi vítima, ou melhor, quase foi vítima de uma cilada feita pelos seus conterrâneos. Está escrito isso em Jeremias capítulo 12, mas Deus o livrou naquela oportunidade. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba. A ideia de turba é uma grande multidão. As pessoas, elas tinham receio, elas viam em Jesus alguém muito perigoso, quando Jesus nunca foi uma pessoa violenta, mas eles tinham receio, porque eles sabiam que Jesus tinha um poder, mas o poder de Jesus sempre foi usado para fazer o bem, jamais foi usado para fazer o mal. Uma grande turba, com espadas e porretes, eram as armas da época, espadas e porretes, como se Jesus fosse a pessoa mais perigosa do mundo. Vinda da parte dos principais sacerdotes, aqueles mesmos que Judas havia ido visitar e oferecer a proposta para entregar Jesus, quanto eles lhe pagariam para que ele entregasse Jesus, e agora Judas estava cumprindo a sua parte do trato. Vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, e eles agora estão indo prender Jesus. Mas, irmãos, quantas vezes tentaram prender Jesus, nenhuma delas obteve êxito. Por que essa tem êxito? Porque essa é a vontade de Deus. Em um determinado momento do ministério de Jesus, ele estava em Jerusalém, os sacerdotes deram essa mesma ordem: ó, vão lá prender Jesus. O chefe da guarda foi lá, quando chegou na porta, que bateu da casa que Jesus estava, quem atendeu foi o próprio Jesus. Ele olhou para o chefe da guarda e disse: manda lá para o pessoal que manda, dá o recado lá para o pessoal que mandou você me prender, que ainda não vai chegar na minha hora. E ele foi embora. Imagine, o chefe da guarda. E disse: olha, ninguém nunca falou comigo daquele jeito não, eu saí de baixo. Agora não, irmãos, agora era a hora das trevas. Em outro evangelho, Jesus diz: olhe, o príncipe deste século está vindo e eu não tenho nada com ele. É a hora das trevas. É a hora em que já havia sido dito que aconteceria: a cobra ferirá o calcanhar do descendente da mulher. É agora. O sofrimento vicário, o sofrimento substitutivo de Cristo iria começar. Ele já havia se preparado, e como ele disse para o próprio apóstolo Pedro: foi para essa hora que eu vim, Pedro. Foi para isso que eu vim. Desde o meu nascimento, tudo foi uma preparação para esse momento. Eu nasci, eu vim ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você entender o contexto, o Cordeiro, ele é sempre morto. O Cordeiro Pascual, ele é sempre imolado. O seu sangue é tirado e é aspergido para a purificação do povo. E esse era o símbolo do que Jesus viria fazer pelo seu povo. Versículo 48. Versículo 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. Olha que coisa, irmãos. Talvez para mim e para você isso não seja tão comum, mas o beijo era o cumprimento da época. Agora, em virtude da pandemia, o costume mudou um pouco, mas até antes da pandemia as pessoas se cumprimentavam apertando a mão. É o cumprimento tradicional. Quando você tem um certo grau de intimidade, você abraça a pessoa.
Mas o cumprimento tradicional é o aperto de mão, assim como antigamente esse era o cumprimento daquelas pessoas que tinham algum tipo de proximidade, um beijo no rosto. Jesus faz referência inclusive a isso quando ele está na casa de um homem chamado Simão, um fariseu. E ele diz: ó Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu o ósculo. No entanto, essa mulher aqui, a meretriz que tinha entrado e que estava lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, ele diz: olha, essa mulher aqui, ela está beijando os meus pés, você não me deu um beijo no rosto, que é costume. E Judas agora, ele está demonstrando um afeto para com Jesus, para traí-lo. Olha até onde a hipocrisia e a dissimulação nos leva. É por isso que a Bíblia nos alerta em vários momentos que o nosso amor não pode ser fingido. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: salve, mestre! Mestre? Como assim, mestre? Você está traindo ele, você está chamando ele de mestre? Você percebe aqui como Judas, ele tem as mesmas características dos fariseus, apesar de passar 3 anos e meio disfarçado de discípulo de Cristo. Os fariseus, em várias oportunidades, se aproximaram de Jesus com essa mesma hipocrisia. Sabemos que o Senhor é um justo juiz, que julga retamente e que não se importa com o homem, com o que o homem pensa. É lícito pagar tributo. Eles, na verdade, queriam armar uma cilada para Jesus. Em momento nenhum eles achavam que Jesus era uma pessoa que deveria ser seguida. Muito pelo contrário, eles queriam era acabar com Jesus. E aqui Judas segue esse mesmo direcionamento. Percebe, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que só existem 2 grupos de pessoas: aqueles que andam com Cristo e aqueles que não andam com Cristo. Os que andam com Cristo são um grupo muito pequeno. Afinal de contas, andar com o Senhor Jesus é algo extremamente difícil. Difícil não por conta da companhia maravilhosa de Cristo, mas difícil em virtude da nossa carnalidade e do nosso egoísmo. Pois para que andemos com Cristo, é necessário renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e daí então segui-lo. Mas Judas não estava disposto a fazer isso, e a gente percebe aqui que Judas agora mostra, evidencia como Demas e como tantos outros, que ele nunca fez parte daquele grupo que ele estava dissimulando fazer parte, que era o grupo dos discípulos. É o caso de muitas pessoas na igreja hoje em dia. As pessoas nunca foram discípulos de Jesus, embora permanecessem muito tempo na igreja. A gente já falou isso algumas vezes, que os discípulos de Jesus, eles possuem marcas extremamente claras e visíveis, a ponto de um pastor que tem uma carta escrita na Bíblia, era pastor de Jerusalém, Tiago, meio irmão de Jesus, dizer: você diz que tem fé? Você diz que crê em Deus, né? Pois é, os demônios creem e estremecem. Você não está fazendo nada demais. Eu quero ver a transformação da sua vida. Porque a fé que não transforma, até os demônios têm. A fé de muitos crentes é uma fé diabólica. É a fé de Judas. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Perceba, irmãos, nós, quando amamos alguém, nós demonstramos esse amor, mas muitas demonstrações de afeto são falsas. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com demonstração de afeto. A demonstração de afeto tem que ser
uma exteriorização daquilo que você sente interiormente pela pessoa. Eu amo você como meu irmão em Cristo, como minha irmã em Cristo Jesus, eu vou demonstrar isso por meio das minhas ações. Mas eu posso muito bem tratar você bem, eu posso falar palavras bonitas para você, palavras agradáveis, e não ter qualquer tipo de sentimento cristão em relação a você. E na primeira oportunidade que tiver, eu dou um chute em você ou faço coisa pior, se você atrapalhar o meu caminho. Muitos cristãos têm se portado dessa forma. Esse é o caso de Judas. E não se esqueça que no capítulo 25, Jesus já nos disse: assim como nós tratamos os nossos irmãos na igreja, é como nós tratamos a Ele. Ele disse que é assim que nós seremos conhecidos. Como nós tratamos os nossos irmãos na igreja. Tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Tudo que não fizeste a esses pequeninos, a mim não o fizeste. E aqui Jesus agora está sendo traído por um amigo íntimo, por alguém que comeu com ele, por alguém que viu ele fazendo milagres, por alguém que recebeu o poder de fazer milagres da parte dele. Foi por isso que Jesus, quando esse grupo apostólico voltou, depois de serem enviados de 2 em 2, dizendo: mestre, você precisava estar lá, foi maravilhoso, os demônios tinham medo da gente, a gente curou, a gente fez e aconteceu. E Jesus disse: não se alegrem com isso, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se antes pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. O nome de Judas não estava. Jesus, porém, lhe disse: amigo, olha a diferença. A falsidade de Judas, a sinceridade de Jesus. Amigo. Amigo. Olha, irmãos, naquele grande dia, ninguém vai ter como dizer que faltou amor da parte de Deus para nos avisar acerca do juízo vindouro. Logo aproximando-se de Jesus, ele beija. Jesus então responde: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Rapidamente eles se aproximaram de Jesus e prenderam. Achavam talvez que Jesus fosse fazer alguma coisa, né, com as suas mãos. Acreditava-se naquela época, como até hoje, né? Os mágicos, eles não fazem abracadabra, pé de cabra, bem assim. Então, achava-se que tinha algum tipo de poder. Eu tenho que prender logo ele, porque senão daqui a pouco ele sai voando. Tem que prender logo. Ele não faça nada. Irmãos, Jesus, porém, disse: amigo, aqui vieste. E aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E isso daqui, irmãos, foi feito com muita violência e truculência. Aquelas imagens fortes do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, não são nenhum exagero. Ali é uma dramatização muito próxima da verdade, sendo que a verdade é mais dolorosa ainda. O que de fato aconteceu com Jesus foi muito mais sanguíneo, foi muito mais violento do que aquelas imagens daquele filme conseguiu demonstrar. Os homens estão agora, por meio dessa atitude, demonstrando toda a sua rebeldia e ódio em relação a Deus. É importante que você entenda que o homem nasce com ódio de Deus. O homem é religioso por natureza, mas ele odeia o verdadeiro Deus, a ponto de criar muitos outros deuses. E o ódio é um sentimento que vem sempre acompanhado da violência. Por isso que Jesus, quando fala dos fariseus, no Evangelho de João, capítulo 8, quando ele diz que eles são filhos do diabo, ele diz: e vocês são assassinos, igual o pai de vocês.
Jesus então aqui é preso, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, eu e você sabemos quem é. Mateus, no seu evangelho, preferiu omitir o nome, mas nós sabemos quem é esse discípulo que vai ter essa atitude intempestiva. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada. Meu irmão, o que um apóstolo de Jesus a essa altura está fazendo com a espada na cintura? Será que ele não entendeu ainda? 3 anos e meio com Jesus e ele ainda está com a peixeira na cintura. Misericórdia. Que negócio é esse, meu filho? Você ainda está carregando seu badog? Aposente ele. Não, pastor, é para matar passarinho. Olha que vamos ouvir um negócio desse, é preso. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou-a da espada. Irmãos, não existe justificativa para violência. Não existe. Ah, pastor, mas fulano me tirou do sério. Foi? Por quê? Ah, porque ele falou isso, ele falou aquilo. E você ouviu por quê? Ah, mas fulano bateu em mim e você não foi embora por quê? Mas eu vou ficar apanhado? Meu filho, é melhor você ser o que apanha do que o que bate. Pelo menos do ponto de vista da Bíblia. Naquele dia, ninguém vai deixar de entrar no céu porque apanhou. Senão o apóstolo Paulo não entraria. Mas tem muita gente que vai deixar de entrar no céu porque bateu. Os violentos não vão entrar no reino dos céus. Nós precisamos aprender, irmãos, a dominar o nosso ímpeto. É isso que a Bíblia vai dizer como característica do fruto do Espírito, é o domínio próprio. A gente tem vontade às vezes de fazer algumas coisas, mas a gente não vai fazer. A gente vai pedir perdão por pensar ainda em determinadas coisas. Até porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. Se você responder violentamente a alguém que tratou com violência, a tendência é que outras pessoas também te tratem com violência e você se torne uma pessoa mais violenta ainda. É o mesmo demônio que usa uma pessoa para agredir você, vai usar outras pessoas para te agredir do mesmo jeito. De maneira que se você tiver o Espírito Santo, você sabe contra quem você está lutando. E como disse o apóstolo Paulo, um combatente da fé, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus. E então ele, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Seja sincero, irmãos, você acha que Pedro mirou na orelha? Você tem certeza? Meu filho, quando uma pessoa está numa luta como essa, a pessoa quer matar o outro. Foi livramento de Deus. Só pegou na orelha. E pegou de tal forma que decepou a orelha. A faca podia ter ficado cravada no crânio, como já teve gente que chegou no HGE com a faca cravada no crânio e o médico depois tem que tirar. Mas ele decepou a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, coloca a tua espada de volta na bainha. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha, irmãos, existe uma lei universal, e essa lei é uma lei porque foi o próprio Deus que assim determinou que ela viesse a existir, que é a lei do plantio e da colheita. Paulo chega ao ponto de falar numa linguagem dura, se você prestar atenção na carta aos Gálatas: não se engane o homem,
Muitas pessoas acreditam que porque agora nós somos cristãos, a lei da semeadura, a lei do plantio e da colheita, a lei da causa e do efeito, para nós não voga mais. Não, agora eu sou cristão. Se eu fizer algo de errado, eu peço perdão a Deus e aí está tudo tranquilo. Mais ou menos. Se o seu perdão for sincero, Deus te perdoa, claro, mas as consequências do seu ato você vai ter que suportar. Qualquer dúvida, vá perguntar a Davi. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as nossas ações, porque elas vão gerar consequências. Você e eu, todos os dias, estamos plantando. Por exemplo, a preguiça é uma semente. Aquele que não faz nada, ele está plantando. Está plantando o quê? Não fazer nada. Está plantando um pecado que Jesus abomina, que é o pecado da omissão. Todos nós, inevitavelmente, estamos plantando diariamente por meio das nossas escolhas. Cada escolha que a gente faz durante o dia é uma semente que a gente planta e que a gente vai colher no futuro próximo. Eu e você hoje estamos vivendo coisas que plantamos no passado. E se ainda tivermos algum tempo aqui na terra, vamos colher aquilo que estamos plantando hoje aqui. De maneira que é importante você sempre pensar nisso quando você fizer a sua escolha. E mais ainda, enquanto cristão, você e eu devemos ter a consciência de que nós estamos plantando não somente nesse mundo, mas estamos plantando para a eternidade. É isso que o Senhor Jesus nos ensina no capítulo 15 do Evangelho de João, quando ele diz: eis que não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam por toda a eternidade. Aquilo que o cristão faz no Espírito é um fruto que permanece além dessa vida. É esse tipo de semente que a gente tem que plantar. Tome cuidado, irmãos. Quem fere com a espada, pela mesma espada, será ferido. Você que passou alguém para trás, pode ter certeza que muitos irão passar você para trás. Deus pega o sábio aonde? Na própria sabedoria dele. Ah, você se acha o espertão? Daqui a pouco vem um mais espertão que você. Eu vou dar só um exemplo. Quem conhece a história de Jacó? Jacó, você é espertão, Jacó. Isaac está cego, né? Você e sua mãe fizeram um plano para poder você receber a bênção da primogenitura. Ah, Jacó, como você é espertão. Quer dizer que você vai pegar e vai botar, né, a pele para parecer peludo como seu irmão. Ah, Jacó, você é muito espertão, Jacó. Quem é mais espertão? Jacó ou Labão? Aí Deus mandou Jacó para passar um tempo com Labão. E aí ele viu como é ruim ser passado para trás. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. E Labão disse: tem problema nenhum, você é da minha família, é filho de minha irmã, quer casar, tem problema nenhum, mas tem que pagar. Você não tem dinheiro como pagar o dote, você vai pagar em trabalho. Então você vai trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E Jacó disse: não tem problema. Jacó estava apaixonado por Raquel, foi lá, trabalhou 7 anos. E na noite do casamento ele foi enganado. De manhã, quando ele viu, disse: rapaz, você me enganou. Eu trabalhei, eu queria casar com Raquel, você não vai casar com Lia? Aí Labão disse: ah, mas era Lia a mais velha, e você acha que eu ia perder? Para casar mais nova e um casa mais velha? Você não veio, eu deixo você casar com Raquel também. Mas aí você tem que trabalhar mais 7 anos, ó, 14 anos. Ó o espertão, ó a esperteza dele. Não, meu filho, não deu uma de esperto, não.
A Bíblia diz que são os mansos que herdarão a terra. Ó, seja manso, seja obediente, seja uma pessoa pacífica. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Você vai ver que os cristãos, eles foram perseguidos, eles foram violentados, mas os verdadeiros cristãos nunca reagiram violentamente à violência que sofreram. Os verdadeiros cristãos nunca reagiram violentamente, muito pelo contrário. Eles entenderam que Jesus Cristo falou para eles. Como Jesus disse que nós seríamos tratados como ovelhas no meio de lobos. Essa é a definição da nossa vida aqui na terra. Então Jesus diz: olhe Pedro, você é ovelha, Pedro, você não é lobo não, guarda essa espada. Versículo 53, acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste exato momento 12 legiões de anjos? Olha irmão, só para você ter ideia, uma legião é algo em torno de 5.000, é um contingente de soldados romanos. 12 legiões de anjos vai dar mais ou menos cerca de 60.000 anjos. Só para você ter uma ideia, um anjo que Deus enviou matou mais de 180.000 soldados assírios em uma única noite. Você já pensou o que 60.000 anjos fariam aqui com a terra? Não tinha mais terra. Mas Jesus, ele sabia o que ele precisava fazer. E a questão é, nós sabemos? Nós sabemos qual é a nossa parte neste ministério? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus já tinha falado aos seus discípulos várias vezes que ele estava indo para Jerusalém, que ele seria preso, que ele seria entregue primeiramente na mão da liderança judaica, religiosa judaica, depois na mão dos próprios gentios, fazendo referência a Pilatos, e ele seria crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Jesus já havia dito isso repetidas vezes. Ele já havia sido inclusive repreendido por Pedro quando falou isso. Não, Jesus, não vamos deixar que isso aconteça. Jesus então diz: Pedro, você está maluco, Pedro? Se isso não acontecer, você não vai ser salvo, Pedro. Naquele momento disse Jesus às multidões: olhe, tinha muita gente na prisão de Jesus. Saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Jesus está dizendo: vocês estão me tratando como um criminoso de alta periculosidade, como um fugitivo. Todos os dias no templo eu me assentava com vocês. É a ideia: eu nunca me escondi de vocês. Por que vocês estão vindo me prender desse jeito, como se eu fosse um fugitivo? Ensinando e não me prendestes. Me assentava com vocês. Eu ensinava e vocês não me prenderam. Estão me prendendo agora por quê? Ainda mais desse jeito. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos... Olha, irmãos, o que eu vou ler aqui é muito forte, viu? Então os discípulos todos, deixando, fugiram. João depois vai com Pedro lá na casa do sumo sacerdote, ver o que está acontecendo, mas na hora da prisão de Jesus não ficou. Ser cristão muitas vezes significa estar sozinho contra o mundo inteiro. Mas você tem a companhia de Deus e isso lhe basta. Paulo passou muitos momentos sozinhos na sua prisão em Roma antes de ser martirizado, mas a companhia de Cristo lhe bastava. Ele já havia aprendido anos antes: a tua graça me basta, pois o teu poder se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. Todos os discípulos, deixando, fugiram.
E se cumpre o que o próprio Jesus havia dito nesse mesmo capítulo 26, no versículo 31, ele diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, fazendo uma referência ao que está escrito no texto de Zacarias capítulo 13, versículo 7. O foco do inimigo é sempre a liderança da igreja. É por isso que muitos, eles têm medo de fazerem parte da liderança da igreja, mas não deveriam. A Bíblia, inclusive, vai estimular. A Bíblia diz: aqueles que desejam o episcopado, boa coisa desejam. A questão é, a motivação é a correta? Porque se a motivação é errada, a maioria das pessoas vai se comportar como Judas. Não, eu estou fazendo parte da liderança enquanto as coisas estão indo bem. Se tiver qualquer problema, eu saio e vou embora. Como foi o caso de Demas, cooperador de Paulo, em muitas missões. Versículo 57, agora a continuidade desses acontecimentos dessa noite fatídica da quinta para sexta-feira. Perceba que essas horas aqui vão ser horas de intenso sofrimento para o Senhor Jesus. Ele é preso na quinta-feira à noite e ele é executado já na sexta-feira pela manhã. E os que prenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Isso podia? Não, não podia. Onde era que era para ser feito o julgamento? No Sinédrio. Mas o Sinédrio não se reunia à noite. E eles mandaram prender Jesus à noite, porque eles queriam fazer isso sem chamar a atenção do povo. Eles tinham receio do que o povo poderia fazer. E então eles se reuniram na casa de Caifás, junto com os escribas e os anciãos. Aqui é a figura da liderança judaica da época. Mas Pedro seguia de longe. Perceba como Mateus coloca: Pedro seguia de longe. E aqui eu quero perguntar a você: você tem seguido Jesus de perto ou de longe? E a ideia é justamente essa mesma. Seguir Jesus de longe significa: eu estou seguindo Jesus, mas eu não quero me comprometer demais. Eu não quero que esse seguir de Jesus traga nenhuma consequência para a minha vida. Eu já tenho problema demais. Agora ainda tem mais problema porque eu sou cristão? Não, eu vou seguir, mas eu estou seguindo aqui naquilo que eu posso. As pessoas costumam chamar isso de equilíbrio. Eu chamo isso de falsidade e de hipocrisia. Ou você está perto de Jesus, ou você não está com Jesus. Quando Jesus nos convida, ele diz: vinde após mim. A ideia é de proximidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Isso fala de quê? Proximidade. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servituários para ver o fim. Para ver o fim. Perceba, ele está ali. Mas ele está ali muito mais por obrigação do que por vontade. É isso que não pode acontecer com você aqui dentro da igreja. Meu filho, se você não tem vontade de vir para os cultos, não venha. As pessoas que deixaram de frequentar os cultos, eu vou ser muito honesto, e talvez para alguns ouvidos o que eu vou dizer agora possa até parecer grosseria, mas eu não me importo muito não. As pessoas que não estão vindo para o culto, elas não estão fazendo falta. A única pessoa que faz falta na igreja é Cristo. Quem deixa de vir aos cultos está revelando aquilo que está no seu coração. Assim como uma pessoa que toma sorvete. Meu filho, você vai numa sorveteria
para comer pizza? Vai. Diz que tem uma sorveteria muito boa que fica na Ribeira, né? Não é isso mesmo? Famosa. Vamos imaginar que uma pessoa sai daqui, o irmão Mateus vai fazer uma graça para a irmã Fabiana, aí pega a motinha e diz, vou fazer surpresa para você. Aí vai para lá na Ribeira. Eu nunca fui nessa sorveteria, mas que é legal. É. E aí vai dizer, você quer gosta de sorvete de quê, minha irmã? Chocolate Diet. E Mateus gosta de quê? De qualquer coisa, olha. Eu sorvete de qualquer coisa, aí ela quer de chocolate. Agora vamos imaginar que o irmão Mateus pega a motinha dele, vai até a sorveteria da Ribeira e chega lá, vem cá, eu quero o cachorro quente. Claro, vai dizer, ô meu senhor, aqui a gente não tem cachorro quente não, a gente tem até sorvete, mas cachorro quente não tem nada. Então, irmãos, se a pessoa não tem fé, ela está perdendo o tempo dela aqui. É por isso que aqueles que não estão na igreja, eles não estão fazendo falta. A responsabilidade é nossa. Nós que estamos aqui na igreja. Estamos aqui pela graça de Deus. E em virtude dessa mesma graça, devemos demonstrar que não estamos aqui somente fisicamente, mas estamos aqui também espiritualmente, por meio dos frutos que nós vamos produzir, não somente aqui dentro, mas lá fora. Nossa responsabilidade é grande, em virtude da vergonha do comportamento dos evangélicos modernos. Na atual situação, a minha e a sua responsabilidade só aumenta. À medida que o falso evangelho cresce, cresce também a responsabilidade dos verdadeiros crentes em demonstrar que o verdadeiro evangelho não morreu e nunca morrerá. À medida que a falsa igreja se prolifera, a verdadeira igreja precisa demonstrar que a chama do Espírito Santo nunca se apagará. Os principais sacerdotes, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. É sempre assim, irmãos. Isso já aconteceu comigo. E se você algum dia sair do seu estado de apatia e começar a tomar atitudes proativas no mundo espiritual, muitas pessoas vão procurar mentiras a dizer ao seu respeito. Aqui nessa igreja, ninguém foi tão caluniado quanto eu. Nem podia, sou eu que sou o pastor, eu tenho que ser o alvo das pedradas mesmo, né? Ufa, graças a Deus. Vamos orar pelo senhor, viu, pastor? O senhor continuar a ser o alvo. Amém? Não, irmão. Cuidado, que vocês também podem ser. Então os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Tem muitas pessoas procurando testemunho falso contra mim, contra você. A nossa preocupação não tem que ser essa. A nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus. Pastor, até quando vocês vão ficar na boca do rio? Até quando Deus quiser. Pastor, quando é que vocês vão para Itapuã? Quando Deus quiser. Pastor, vocês vão para outro lugar? Se Deus quiser. E vem cá, paizinho. E a gente não tem que chegar lá e bater o martelo? O martelo está na sua mão? Porque na minha não está. E olha que eu sou o pastor. Mas nunca teve na minha mão. É Jesus que manda. Ele diz e a gente faz. A grande questão é que tem muitas pessoas que não têm tempo para ouvir a Jesus. Vou dizer para você, irmãos, ouvir a Jesus nem sempre é agradável. Jesus vai nos dizer coisas que nos colocarão em situações desconfortáveis. Mas vai ser o melhor para nós. Por isso, ouça Jesus, não ouça o mundo. A fim de condenarem à morte, eles queriam alguém que desse um testemunho contra Jesus, independentemente da veracidade
das acusações, mas eles queriam uma justificativa para uma pena tão alta que era a pena de morte. Jesus não tinha feito nada assim para ser morto. E eles queriam matar Jesus. Eles estavam vendo a oportunidade, Jesus estava ali preso, eles queriam agora trazer algum tipo de oficialidade, tornar oficial a punição que eles já queriam dar para Jesus. Tem gente, por exemplo, que já determinou que essa igreja aqui não presta, que o pastor que prega aqui para vocês não vale nada, é um playboyzinho que resolveu começar a pregar o evangelho e que tem uma vida muito fácil. Tem gente que tem a sua opinião a meu respeito. Uma vez uma pessoa estava assistindo um culto e aí em vez de dizer qualquer coisa que seja relevante com aquilo que estava sendo pregado, diz: o pastor malha. A pessoa estava preocupada com o meu volume. Meu filho, se você quer aprender a respeito de supino, crucifixo, você pode procurar outras pessoas. Meu papel é ensinar a Bíblia. Então a gente tem que entender, irmãos, que falsas acusações vão surgir o tempo todo. O problema é como é que a gente lida com elas. Muitas pessoas que falam mal de vocês, de você e de mim, no meu caso, depois vem: ô pastor, me perdoe. E você vai ter que fazer o quê? Perdoar e tratar como se nada tivesse acontecido. Pastor, você consegue, pastor? Meu filho, se eu não conseguir, ai de mim, se eu não conseguir, eu vou para o inferno. A Bíblia diz o quê? Quem não perdoa não será perdoado. Já pensou? A pessoa foi lá, falou, rapaz, disse tanta coisa, eu respeito a todo tipo de gente. Então, pastor, me perdoe. Claro que eu perdoo. Tranquilo. Agora fique firme com Jesus. Porque o meu perdão você já tem. A questão é se Jesus vai lhe perdoar, só se o senhor você for sincero. Eu não posso jamais medir a sinceridade do arrependimento de alguém. Agora Jesus pode. Jesus sabe quando o arrependimento de uma pessoa é sincero e quando não é. Então aqui eles estavam procurando alguma coisa para condenar Jesus. É normal, eu e você devemos estar acostumados. Por exemplo, Nero tocou fogo em Roma. A gente viu isso na quarta-feira, no vídeo. E quando ele viu que aquilo que ele fez ia dar problema para ele, ele colocou a culpa em quem? Nos cristãos, que era o grupo mais fraco. E os cristãos começaram a ser perseguidos por conta de algo que ele fez. E ele colocou a culpa nos cristãos. E ainda disse que o apóstolo Paulo era o líder dessa rebelião que colocou fogo em Roma. Imagina o apóstolo Paulo arquitetando um plano para poder tocar fogo em Roma. O apóstolo Paulo que fazia de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Então ele diz aqui, versículo 60, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Olha, eles não achavam, porque as pessoas falavam nada com nada. Normalmente é assim, as pessoas que surgem para falar algo contra os servos de Deus, elas falam nada com nada. Elas ficam envergonhadas. Elas se contradizem o tempo todo. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse: destruam este templo e eu reedificarei em 3 dias. E ele estava falando em relação ao seu corpo. Mas as pessoas perverteram aquilo que Jesus falou. E eles vão lá e dizem: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Irmãos, quando uma pessoa normalmente faz falsas acusações contra mim, contra você, qual é a melhor postura da gente? Qual é? Não falar nada. Só que às vezes a gente não consegue.
É assim. Ó, pastor, vou lhe dizer uma coisa. Quando eu estou errado, eu até digo, mas se eu tiver certo, varão. Aí não, varão. Aí eu vomito tudo na cara, na hora. É que eu sou assim, pastor, eu sou daquele jeito. Meu filho, então, comece a deixar aquele jeito, viu? E aquele jeito é aquele jeito. Agora você tem que ser de um novo jeito. Você é uma nova criatura. Se a pessoa fala, você não precisa falar bem. Não, pode ficar calado. Ficar calado é uma ótima resposta em alguns momentos. Eu uso muito isso no WhatsApp. Uma das formas que as pessoas mais gostam de ofender o pastor é pelo WhatsApp. Eu acho que é por causa do meu tamanho. Você vê que Deus tem propósito em tudo, né? Às vezes a pessoa não quer dizer as coisas assim na frente, vai que aquele homem ali não é crente de verdade, quando eu estou pensando ele fica com raiva de mim. Eu vou dizer as coisas pelo WhatsApp. E aí tira as coisas pelo WhatsApp e aí eu não respondo nada. A pessoa vê que eu visualizei e eu não respondo. Aí a pessoa fica indignada, aí ela bota mais coisa e eu não respondo. Aí a pessoa fica indignada. E cara, eu mandei um monte de mensagem pra vocês, você não disse nada. E ela vai dizer o quê? Eu lhe perdoei, fique tranquilo. E disse Jesus, perguntou a Jesus, nada respondes a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, como ovelha muda ao matadouro. Jesus guardou silêncio. Olha que exemplo bonito para mim e para você. Quando alguém estiver falando um monte de coisa contra a gente guarda silêncio. Fala com quem? Com Deus. Ó Deus, está vendo o que eu estou dizendo de mim? Ó Pai, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei calado, mas foi difícil, Pai. O Senhor me ajude. Com Deus a gente pode abrir o jogo, meu irmão. Com Deus a gente pode falar tudo. Sabe? É maravilhoso a gente ter um Deus assim, que nos entende, que a gente pode abrir o coração e Ele vai falar toda a verdade para a gente e vai nos dar paz. Ele vai nos dizer quando estamos errados, Ele vai nos dizer quando estamos certos, Ele vai estar sempre ao nosso lado. Uma pessoa que ora, irmãos, ela não precisa de psicólogo. Uma vez disseram para mim assim, que eu deveria procurar um psicólogo. Eu já fui diagnosticado com depressão, síndrome do pânico, todo tipo de loucura eu já fui. Só não disseram esquizofrenia porque eu não disse que eu ouvia vozes. Se eu tivesse dito, dizer que eu também era esquizofrênico. Não, que de vez em quando eu vejo vultos. Imagine se eu digo isso para um psiquiatra. E disseram, não, você tem que procurar alguma pessoa assim para conversar. Eu disse, eu não converso. Muito. Aí a pessoa é doido. Esse daí é Juliano Moreira. Tem outro jeito. Meu filho, se você tem Jesus para conversar, você tem numa só pessoa o seu melhor amigo, um irmão mais velho, um sumo sacerdote. Olha que numa só pessoa. Você tem um médico que, se você tiver ferido, ele vai curar você, inclusive internamente. Numa só pessoa. E você não busca essa pessoa. Está vendo que é loucura, irmão? Jesus está a uma oração de nós. E a gente faz uso de tantas outras coisas que não servem para nada. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou. Jesus então ficou em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro. A ideia de conjurar, talvez para mim e para você, seja um pouco estranha, mas esse é um linguajar religioso, hebraico. Significa, eu coloco você na presença de Deus, para que me fale a verdade. Nos Estados Unidos, que é um país que foi evangelizado pelos puritanos, fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra,
Eu não sei se vocês já perceberam que quando nesses filmes de Hollywood eles mostram, isso é verdade, toda vez que alguém vai depor em juízo nos Estados Unidos, vem uma pessoa com a Bíblia, aí você bota a mão na Bíblia e diz: eu juro dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, em presença de Deus. Está lá na lei, o pessoal faz isso. Pergunta se eles fazem de verdade. Que nada, meu filho, nem acredita em Deus. Às vezes são um formalismo. Mas a ideia de conjurar é essa. Eu coloco na presença de Deus. Paulo falou nessa linguagem com Timóteo. Timóteo, eu te conjuro para que você se mantenha fiel, mesmo nesse mundo que tem se tornado cada vez mais terrível. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Essa é a linguagem que Paulo usa quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 4, se eu não me engano. E aqui o sacerdote, ele usa essa linguagem. O sumo sacerdote, Caifás, lhe disse: eu te conjuro diante de Deus, eu te conjuro pelo Deus vivo. Agora veja, eu te conjuro pelo Deus vivo. E quem estava na frente dele? O Deus vivo. Quando a pessoa é cega, ela se passa até por ridículo, né, irmão? A pessoa é cega espiritualmente, irmãos, é cada cena ridícula que a pessoa se coloca. Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ó, ele sabia que essa era a única forma de pegar Jesus, na verdade. Quem se lembra da história de Daniel? Quem já leu Daniel? Você sabe por que Daniel foi parar na cova dos leões? Porque ele orava ao Deus vivo. Aí o pessoal lá que tinha inveja de Daniel na corte, da sabedoria que Deus dava a Daniel, eles premeditaram um plano para tirar a vida de Daniel, mas eles disseram: rapaz, esse camarada não faz nada de errado, esse camarada é tudo certinho. O que a gente vai fazer? Ah, já sei. Tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente vai pegar ele na oração dele. Vamos convencer o rei Dario para que durante um mês todas as pessoas orem ao rei, e se fizer oração a qualquer outro Deus, seja preso como traidor. E Dario foi lá e fez. Era comum esse tipo de atitude naquela época. A gente já viu como Nabucodonosor fez uma estátua dele e mandou todo mundo adorar. E aí Daniel continuou orando a quem? Ao Deus vivo. E por isso o prenderam. E lançaram ele na cova com os leões. E os leões fizeram o que a Daniel? Nada. Quem é doido de tocar naquele que Deus protege? O leão sabe quem morre, meu filho. E o sumo sacerdote conjurou então Jesus: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro já havia dito isso. Vocês se lembram no capítulo 16? Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro havia usado exatamente essas palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora o sumo sacerdote pergunta isso a Jesus, e Jesus diz: tu disseste. Aqui, irmãos, é porque a língua hebraica, ela tem, como eu vou dizer, um modo de se expressar diferente do português. O que Jesus está respondendo aqui, traduzindo para a nossa linguagem, é: sim, eu sou. Porque às vezes a gente lê assim: tu disseste, é como se Jesus está dizendo: você está dizendo aí, eu não falei nada. Não, a ideia aqui da resposta de Jesus é uma resposta afirmativa. Sim, eu sou. Do ponto de vista da linguagem, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou, sim. E Jesus não podia dar uma resposta diferente, porque Jesus não mente.
várias vezes diante desse mesmo grupo, ele havia dito isso aqui. E ele diz, olha, eu podia dizer que eu não sou o Cristo, mas aí eu seria mentiroso, igual a vocês. Mas eu não sou mentiroso, eu falo a verdade, por isso que vocês me odeiam. Jesus então diz, sim, eu sou. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Pronto, matou eles. Aqui para um judeu, aqueles religiosos, é a mesma coisa que matar. A história, você vai ficar do lado de Deus, ninguém fica do lado de Deus, Deus é incrível, ninguém chega na presença dele. Tinha uma visão completamente distorcida de quem é Deus e do seu plano de redenção para nós, como de fato eles têm até hoje. Existe um grupo de evangélicos que até acreditam numa salvação diferente para os judeus, mas esses evangélicos, de fato, eles não são evangélicos, porque se o fossem, eles não fariam uma besteira dessa. Não falariam uma besteira dessa. A Bíblia deixa de maneira bem clara que não existe salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Sabe quem falou isso? Um judeu para judeus. Nessa época, quem pregou foi um judeu chamado Pedro para os judeus. Nessa época, o evangelho ainda estava sendo pregado para os judeus. Antes de se espalhar, e Pedro já diz, ó, em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome de Jesus. Imagine. Aí tem gente agora que inventou essa moda. Não, mas Deus tem um plano diferente para Israel. Não, meu filho, o Israel de Deus é a gente, a igreja. Nós é que fazemos parte da linhagem, povo eleito de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que nasceram da vontade do homem, do sangue e da vontade da carne. Eles nasceram da vontade de Deus. A circuncisão não é a circuncisão física, é a circuncisão do coração que conta para Deus. Tem muita gente que acha que precisa estudar o judaísmo para compreender o cristianismo. Não, meu filho. São os judeus que têm que estudar o cristianismo para poder entender o judaísmo. A luz é Cristo. O Antigo Testamento é a sombra dos bens vindouros. Quem foi que rasgou o véu? Foi Moisés? Não, Moisés colocou o véu. E Cristo vem e rasga o véu quando ele diz tetelestai. Então, irmãos, já para a gente concluir, Jesus então diz, e eles ficam malucos, mas Jesus fala a verdade. Olhe, ele vai estar à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus já está pregando para aqueles homens acerca da sua volta. E aí eu pergunto a vocês, nós que estamos a alguns minutos de ceiar, você acredita na volta de Cristo? Porque essa é uma das afirmações inerentes da ceia. Na ceia do Senhor, nós olhamos inevitavelmente para 3 partes do tempo: o passado, o presente e o futuro. Na ceia do Senhor, nós olhamos para o que Cristo fez. Na ceia do Senhor, nós olhamos para o que Cristo está fazendo na nossa vida. Por isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E na ceia do Senhor, nós olhamos para o futuro e vemos o que Cristo ainda fará, porque Ele vem buscar a sua igreja e levar para um estado de felicidade absoluta e eterna ao seu lado. Isso tudo no simbolismo tão singelo da ceia. Mas tudo isso está incluído. Só Deus para fazer algo tão perfeito assim. Numa simplicidade. Então, versículo 65, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significava indignação. O próprio apóstolo Paulo teve um momento que rasgou as vestes, quando ele estava em Listra. Quando quiseram adorar a ele e a Barnabé, chamando eles de deuses, Paulo disse, não, eu não sou Deus não. Eu não fiz nada do meu poder, foi Jesus a quem eu prego que operou esse milagre. Então rasgar as vestes
do ponto de vista judaico, era uma demonstração de indignação ou de um sofrimento extremo. Rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Blasfemou! A ideia de blasfêmia significa ofender a Deus. Mas vem cá, como é que Deus pode ofender a Deus? Percebeu a incoerência dos religiosos? É impressionante. Quando você vai sentar com um religioso, ele é incoerente naquilo que ele fala, totalmente contraditório nas suas afirmações. É como determinados religiosos que são extremamente influentes na igreja evangélica moderna, e eles falam acerca de paz e incentivam o porte de arma. Como assim? Aí vem uma pessoa que diz que é contra o aborto, mas é a favor da ditadura. Como é que é isso? Quer dizer que você é contrário ao aborto, mas a ditadura que matou um monte de gente, aonde não tem pessoas, tem famílias que nem sabem aonde os corpos dos mortos estão, e você é a favor disso? De um regime totalitarista? Como? É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente fica diante dos evangélicos modernos e a gente percebe em 5 minutos de conversa que eles nunca foram visitados por Cristo de verdade. Tudo que eles possuem é uma religião. E uma religião nunca salvou ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouvistes agora a blasfêmia, a ideia, ele mesmo se entregou. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Olha que coisa. Em primeiro lugar, segundo a lei judaica, qualquer pena de morte era necessário dar pelo menos 24 horas ao condenado, para que, se ele tivesse sido condenado injustamente, Deus de alguma forma mostrasse isso. Está lá nos livros do Antigo Testamento. E vão dizer como os julgamentos deveriam ser feitos, principalmente no caso de penalidade religiosa. Eles estão descumprindo todo o modus operandi de um julgamento justo. Você percebe que nós vivemos num mundo injusto que quer julgar o justo. Tem um monte de gente que às vezes diz assim: ah, eu concordo com Jesus nisso e nisso, mas eu não concordo com Jesus nisso e nisso. Meu filho, quem é o rei é ele. Eu não sei se vocês perceberam o louvor que eu coloquei antes de iniciar o culto. O rei da glória é ele. Se você não está concordando com o que ele fala, é melhor você mudar de opinião, enquanto você tem tempo. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Eu gosto muito, tem um livro que até está disponível no YouTube em audiobook, 2h30, mas vale a pena. É um livro de um puritano chamado John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu acho que é mais ou menos uma coisa assim. Vale a pena você ver. Você pode até, para aqueles que não gostam muito de ler, bota para ouvir, vale a pena. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos. Olha que coisa, irmãos, como já não bastasse toda a injustiça desse julgamento, eles ainda permitem o escárnio. É isso que muitas pessoas vão fazer comigo e com você. Eles vão ver você sofrendo, eles vão ver uma injustiça sendo feita com vocês,
E eles ainda vão se alegrar com isso. Cadê o seu Deus agora? Você no outro dia não estava pregando o Evangelho na esquina? Cadê o seu Jesus agora? É por isso, irmãos, como cristão, e principalmente como pastor, eu tenho uma responsabilidade de aconselhar pessoas. E eu sempre vou aconselhar vocês que tenham muito cuidado quando você for pedir alguma coisa a um ímpio. O cristão não pede nada a ímpio. Sou muito sincero e direto em relação a isso. O cristão pede as coisas a Deus. Deus tem várias formas de fazer com que aquilo que nós necessitamos chegue às nossas mãos. A gente é que acha que conhece o modus operandi de Deus, não sabendo nós que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então a gente acha em algumas vezes, em algumas oportunidades, que a gente tem que ajudar Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Eu falo isso debaixo de uma leitura bíblica apurada e debaixo de uma prática na minha própria vida. Toda vez que você tenta ajudar Deus, você só atrapalha. Deus não quer a sua ajuda, Deus quer a sua obediência. Deus não precisa da sua ajuda. Deus quer que você obedeça. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você falar, você fala. Se Ele mandar você se calar, você se cala. Deus quer isso de você e de mim. Ah não, mas é porque eu não quero incomodar Deus com problemas carnais. Meu filho, você já está sendo carnal em só pensar essa bobagem. Em primeiro lugar, um filho de Deus jamais incomoda Deus. Vamos imaginar que você fosse buscar a sabedoria da parte de Deus 10 vezes em uma única hora. Deus ia dizer assim: rapaz, já é a 10ª vez que você vem me perguntar aqui. Nunca Deus ia fazer isso. Tiago já disse. Muito pelo contrário, Deus fica alegre com a nossa dependência dele. Então a gente devia buscar mais isso. Dependência de Deus. Eu acho tão bonito uma passagem de Neemias. Aquilo foi um tapa na cara para mim quando eu li. Se eu não me engano é um texto de Spurgeon. Mas assim, o texto de Neemias já é suficiente. Neemias, ele é responsável em levar de volta ao território de Israel, ao território de Judá, né? Aqueles que passaram um tempo cativos na Babilônia. E quando ele estava voltando, irmãos, a distância era muito grande. E eles eram pessoas que não tinham armas, muito pelo contrário. E o caminho era muito perigoso, era cheio de salteadores, bandidos e povos estranhos. E aí ele pensou até em pedir que o rei persa lá desse um destacamento de soldados para ir levar eles, né? Mas aí ele disse: eu fiquei com vergonha. E como é que eu vou dizer que o meu Deus é todo poderoso e ele não tem condição de me proteger e proteger o povo dele, se foi ele mesmo que mandou a gente voltar para a terra? Será que ele não tem condição de fazer a gente chegar lá em segurança? Será que a gente tem essa vergonha? Não, é impressionante como é que... Não, você está precisando disso? Liga para fulano. Ah, é daquilo? Liga para Beltrano. Ah, é daquilo? Fala com não sei quem. Quem já falou com Deus? Já falou com Jesus? Irmão, quando é que a gente vai colocar a nossa cabeça? A gente é crente. A gente não resolve as mesmas coisas. A gente não resolve a situação como o mundo resolve. Pra gente, os nossos problemas sempre começam a ser resolvidos com oração. Sempre. Tudo aquilo que não começa com oração não vai terminar bem na vida do crente. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros
que outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é este que te bateu? E eu gostaria que os irmãos que fossem distribuir os elementos da ceia passassem para aqueles que fossem cear, já exortando os irmãos que só ceia aquele que efetivamente estiver apto para isso, for batizado. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Por que eu pedi que distribuíssem a ceia antes da gente terminar essa passagem que fala da negativa de Pedro, da negação de Pedro? Porque quando você tomar desse pão e desse cálice, eu quero que você imagine você no lugar de Pedro. Vocês, mulheres, também se coloquem no lugar de Pedro. Naquele dia, vamos imaginar, Jesus está sendo preso, foi decretada a sua morte, e você é um discípulo de Jesus, e você está pertinho do lugar onde Jesus acabou de ser julgado réu de morte. Qual seria a sua postura? Então, antes de você julgar Pedro, eu quero te pedir, julgue a você mesmo, hoje. Porque muitos de nós estamos negando a Jesus muito mais do que Pedro. Pedro só negou 3 vezes e se arrependeu. A gente tem negado centenas de vezes e com a cara de pau de ainda justificar a negativa. Uma vez teve uma pessoa que me ama muito do ponto de vista humano. Não tenho dúvida de que essa pessoa me ama. E ela me disse assim: ó, meu filho, Deus não quer que você sofra, Ele quer que você seja feliz. Meu filho, você é uma pessoa tão boa. Você tem que procurar se ajudar agora. Olha, imagine. Se hoje eu digo para os irmãos: olha, irmãos, a partir da semana que vem, a gente só vai ter um culto por semana, que vai ser no domingo, e só um culto, domingo à noite. Todos os demais cultos vão fechar, porque eu vou voltar a advogar e vou voltar a abrir a empresa que eu tinha antes de ser cristão. Afinal de contas, né, eu tenho que ser uma pessoa racional, tenho 3 filhos para sustentar, tenho esposa. Então, a partir da semana que vem, viu, só tem esse culto de domingo de noite. A gente vai fechar, inclusive, a Boca do Rio. E tá certo, irmãos? Talvez para muitos, teve gente que vai soltar até fogos. Mas para mim não ia estar certo. O principal prejudicado não ia ser vocês, não. Pode ter certeza que Deus ia dar graça para os que são sinceros. O principal sofredor nessa atitude seria eu, que estaria negando um chamado que foi feito a mim. Eu sei o que eu ouvi, eu sei de quem eu ouvi. É por isso que eu passo o que eu passo, eu ouço o que eu ouço, e eu continuo fazendo o que eu faço. Por que eu estou dizendo isso? Porque com vocês não pode ser diferente, irmãos. A gente não tem justificativa para abandonar a igreja. A gente não tem justificativa para se esfriar na fé. Não, a gente tem que pedir perdão e pedir socorro para Jesus. Está se afogando? Grita socorro que Ele te ajuda. Hoje mesmo minha filha estava soluçando. Eu grito assim. Não foi, pai? Aí ela tomou um susto. Eu não sei nem se passou o soluço, né? Ainda está? Daqui a pouco eu dou outro. Então, a ideia é que você não precisa se afogar. Você viu quando Pedro estava se afogando? Aquela passagem não está aleatória na Bíblia. Sabe o que ele fez? Salva-me, Senhor! E Jesus fez o quê? Não, deixa ele engolir um pouquinho de água. Toma vergonha nessa cara. Não, meu filho, tomou, deu a melhor, puxou.
E depois vai falar, ó Pedro, você duvidou, Pedro? Então a gente não precisa, irmãos, beber água, não precisa se afogar, meu filho. Você chegar a esse nível, sentiu que está submergindo, grita logo, socorro, Jesus. Meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente, eu grito socorro, Jesus, umas 20 vezes, 30 vezes por dia. Amém. É muito grito. Graças a Deus é na minha mente para não assustar o povo. Lá em minha casa o povo já é meio assustado. Então eu grito na minha mente. Salve-me, Senhor! Aqui eu posso dar uns gritos para os irmãos, né? Entende? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. Olha que coisa, irmãos. Aquele que estava cheio de coragem quando estava com a peixeira. Quando Jesus mandou guardar a peixeira, a coragem foi embora. Tem pessoas que só têm coragem em determinadas situações. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam, a gente também estava com Jesus, o Nazareno. Olha que cão, irmãos. Olha. Isso acontece com você também. Tem horas que você quer dar uma assim, né? Rapaz, eu acho que eu vou passar um tempo assim meio escondido assim, né? No meu cristianismo. É essa hora que o diabo vem, quer se esconder, né? Fulano, você não é crente, fulano? Eu era. É quando às vezes você pergunta, e aí, não tá firme? Ô, pastor, tô tentando. Não, mano, tô firme, vou ficar firme, vamos lá. Salva-me, Senhor. Então foi visto por outra criada, qual disse que ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Agora, ó, perceba que cada vez vai aumentando. Ele negou, agora jura. Eu juro que eu não conheço esse homem, rapaz, está confundindo. Irmãos, a gente vive num mundo onde os evangélicos negam a Jesus Cristo dentro da igreja, do púlpito, o tempo todo, e as pessoas ainda aplaudem. É uma coisa assustadora. Determinadas pregações são ofensas assim violentas à pessoa de Cristo. Pregadores assim que são literalmente possuídos por potestades demoníacas e falam coisas absurdas do púlpito, e as pessoas os ouvem e os aplaudem. Teve um pregador uma vez que eu vi dizendo que Jesus era rico, que tinha casa na praia, um tal de um Abílio Santana, que até deputado federal foi eleito. Imagine, você vê quantas pessoas seguem um homem. Se uma pessoa ouvisse uma pregação desse homem, você já via que esse homem é um mentiroso, um mau caráter. Mas quando ele pregou isso num congresso, numa conferência enorme, o pessoal aplaudiu. Deus quer que você seja rico. Se você não quer ser rico, eu vou pegar a sua riqueza para mim. Aí todo mundo dava risada. Porque Jesus tinha uma marcenaria, ele fazia vários milagres. E ele andava de BMW. Teve outro que disse que Jesus andava de BMW porque o burrinho era BMW da época. Irmão, você ouviu uma pessoa falar isso? E você ficar passivo. Como você pode ficar passivo diante das coisas que os evangélicos têm falado hoje em dia? É esse tipo de covardia que tem fechado a porta do céu para muita gente. Às vezes a gente não se lembra que covardia é pecado. E um pecado que nos impede de chegar no céu. É essa covardia de Pedro. Graças a Deus Pedro se arrependeu amargamente. Mas a covardia, irmãos, a covardia
ousadia é justamente quando em momentos chave, em momentos difíceis, a gente é provado. Você não é provado quando tudo está bem. Você não é provado num dia bom. Você não é provado quando sua carteira está cheia, quando sua saúde está boa. Você não é provado quando tudo está indo bem. Não, você é provado quando o mundo está caindo ao seu redor. Quando as ondas começam a se avolumar, é aí que você é provado. Quando você abre a carteira não tem nada dentro. Quando você abre a geladeira não tem nem água, porque você não pagou embalde cortando a água. Oh, Senhor. Aí você é provado, meu filho. Vai continuar sendo fiel? Quando foi que Satanás se aproximou de Jesus? Quando Jesus estava com fome. Satanás sabia o momento de provar Pedro. Pastor, por que você está dizendo que Satanás provou a Pedro? Porque Jesus que falou. Satanás pediu a tua alma para se andar como trigo, ó, para peneirar. Fique tranquilo, Pedro, eu roguei por você. Jesus sabia o que ia acontecer, Pedro, e sabia que isso iria acabar cooperando para o bem dele. Ia gerar algo que Pedro não tinha e não teria se não fosse através dessa experiência dolorosa, que é a humildade. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente. Agora o negócio pegou. Juntou uma galera e começou a apontar: é da CCBE, pega! Vai. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Rapaz, você é daquela igreja que fala da cruz? Que vai ter que renunciar tudo, tomar sua cruz e seguir a Jesus? O teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar. Olha que coisa, irmão, assustadora. Ai, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que tem relógio, o intervalo de tempo entre esse momento aqui e quando eles estavam ceando e Pedro jurou que nunca, ainda que tivesse que morrer, meu filho, não deu nem 9, 10 horas de intervalo. Eles cearam de noite e aqui é de madrugada e Pedro já está negando 3 vezes antes que vá o cante. E amanheceu o dia, na mesma noite, e ele disse: não, a gente vai morrer, quem vai tocar no Senhor, tocou em você, tocou em mim, essa igreja não vai fechar. É a mesma pessoa que vai botar uma bomba na porta. Essa igreja não vai fechar, ela vai ser demolida, pô. Cuidado, não confie num homem, confie em Cristo. Não confie em você mesmo, confie em Jesus. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Agora aqui é maravilhoso, né, irmão? O teu modo de falar o denuncia. Acho tão bonito isso. Porque quando você é crente de verdade, o crente de verdade, ele pode até querer dar uma de Jonas. Quem já leu o livro de Jonas? Quem já leu mais de 10 vezes o livro de Jonas? Quem já leu mais de 50 vezes o livro de Jonas? Porque, pastor, o senhor lê tanto o livro de Jonas porque eu me identifico. Quantas vezes a gente tenta fugir da obra que Deus mandou a gente fazer? Só que toda vez que eu penso em fugir, eu lembro do peixe. Eu digo: olha, é melhor eu fazer o que Deus está mandando que ficar na barriga do peixe. Eu não gosto de lugar apertado, nem negócio de mar, de tubarão, não gosto. Eu vou fazer o que Deus mandou. Então, irmãos, quando Jonas é chamado pelos marinheiros que estavam invocando os seus deuses, né? Cada um estava invocando o seu Deus, aí chamam Jonas e dizem: vem cá, rapaz, eu sei essa tempestade, invoca o seu Deus aí, quem é o seu Deus? O que Jonas diz, quando eu falo, eu me arrupei todo. Eu sirvo ao Deus que criou o céu e a terra. Eita, Deus poderoso. Rapaz. Que o pessoal, são esses deuses locais, é como o dia 2 de fevereiro, o pessoal já está aí
vai celebrar essa festividade aí, não sei quem é manjar. Esses deuses locais, se você for estudar o candomblé, não, determinada entidade é responsável por isso, determinada entidade é responsável por aquilo. E vocês no evangelho como é? Não, Deus é dono de tudo. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E as minhas entidades? Não existem. Aí a pessoa fica com raiva, né? Então Pedro aqui, ele negou Jesus, mas ele negou Jesus de uma forma que não dava para ele esconder que ele era ovelha. Ovelha. Às vezes a gente até tenta se disfarçar de lobo. Que nada, vai a partir de agora. Não vou deixar mais ninguém me passar para trás. Meu filho, assim mesmo. Você é ovelha. Você já viu ovelha latino? É até engraçado, né? Uma ovelha querendo latir. Meu filho, se Jesus te regenerou, é melhor você aceitar quem você é, meu filho. Eu acho isso maravilhoso quando você estuda o texto assim, olha, o teu modo de falar te denuncia. Você é um crente, você é um miserável, admite logo, infeliz. Salva, Senhor. Eu queria receber esse tipo de acusação. Verdadeiramente é também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou a praguejar e jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Eu acho maravilhoso. Imediatamente, prestou atenção. Como foi? Quando Jesus ia ser preso, assim que Jesus falou, o traidor está chegando, ele ainda falava, imediatamente chegou o pessoal lá com Judas. Imediatamente cantou o galo. Rapaz, Jesus manda até no canto do galo. Sabe aquele galo que lhe incomoda? Lá no meu prédio, do lado de trás tem uma casa, meio que abandonada, deve ser, cara, problema de herança, né? E aí fica lá na mão de um caseiro que cria todo tipo de negócio. Rapaz, tem um galo que eu acho que ele tá com o relógio quebrado. E tá o dia todo. Nem sei se já mataram ele, já comeram. Porque nunca mais eu ouvi ele esse dia. Mas era o dia todo cantando. Oi, feliz, né, rapaz? Deixa o povo dormir, rapaz. Mas quem é que manda no canto do galo? É Deus. O galo só cantou quando Pedro. O galo tá esperando. Pega logo. Bora, rapaz, pega! Quando Pedro negou, levou cocoricó. Rapaz, teu gato estão esperando o que Deus mandou falar, acontecer. Você entendeu? Que até o galo obedece a Deus. E você vai começar a obedecer a Deus quando? Se até o galo obedece. O galo esperou o tempo certinho de cantar e na hora certa bateu o cantinho. Quem aqui hoje foi na boca do rio, viu a praia, não viu? Por que o mar não invadiu a gente? Porque Deus disse para o mar: olha, você só vai até ali, ó. E o mar obedeceu. Aí Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E por que você faz isso? Pastor, eu estou muito cansado. Não. Se você tivesse, você estava aqui. Quem está cansado sou eu. Por isso que estou aqui. Ai de mim se não tivesse. Concluindo, irmãos. Já passei do horário. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Por que Pedro se lembrou, irmãos? Porque existe uma pessoa chamada Espírito Santo. Por isso que eu disse uma pessoa que é Deus. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus. Deus é triuno. É um só Deus. Em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus havia dito: eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo vos lembrará tudo aquilo que eu falei a vocês. Por isso, quando você está fazendo alguma coisa que o Espírito Santo te lembra, o pastor gritando no meio do culto, você diz: rapaz, aquele pastor infeliz não me deixa nem quando eu estou longe dele, eu lembro dos gritos. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante.
tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Quem dera a gente pudesse sair essa noite chorando amargamente. Porque a gente já negou só hoje, muito mais do que Pedro já negou Jesus. A gente nega Jesus demais, irmãos. Todas as vezes que a gente tenta salvar a nossa vida, todas as vezes que a gente não segue os ensinos de Cristo, todas as vezes que a gente despreza o conhecimento de Cristo e abraça o conhecimento do mundo. Às vezes você fala para uma pessoa, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, a pessoa diz, não, depois eu vejo isso, eu estou com umas coisas aqui mais sérias para resolver. Tem alguma coisa mais séria que sua alma? Tem? Porque o seu corpo, ele vai ter no máximo aqui uns 80, 100 anos estourando. Agora sua alma é eterna. Tem alguma coisa mais séria do que ela? Percebeu como é loucura, como muitos se comportam? E quando eu falo muitos, é muitos que estão na igreja. Nada mais sério do que o nosso relacionamento com Cristo. Eu já disse isso essa semana, vou repetir. Se o nosso relacionamento com Cristo não estiver indo bem, nada na nossa vida vai bem. Ainda que aparentemente esteja indo. Quero perguntar a vocês, irmãos, você queria ter uma vida de Acabe? Você já leu os livros históricos do Antigo Testamento? Que conta a história de Acabe e Jezabel? Acabe era um rei que tudo que ele queria fazer, ele conseguia fazer. Até um capricho dele, uma vinha que ele queria. E aí o rapaz não quis vender aquela vinha porque era de família. E ele disse, não, deu uma herança de família, eu não quero vender. A esposa dele inventou que o rapaz era um rebelde contra o rei, assassinou ele e deu a vinha para Acabe. Acabe era um homem muito perverso, viu? Mas ele também chorou, fingiu arrependimento em algumas oportunidades. Você queria viver como Acabe? Você queria viver uma vida assim, tranquila, sabe? Você queria viver como esse banqueiro que faleceu recentemente, dono do Banco Safra? Ele era um homem extremamente recatado, assim, muitas pessoas nem sabiam da sua existência, e ele estava sempre entre os mais ricos do mundo, já há muitos anos. Imagine, entrou governo, saiu governo, desde a época militar, época de presidencialismo, época de ditadura, e ele sempre lá com o dinheiro dele, milionário. Ele faleceu com mais de 80 anos, se eu não me engano. Outro exemplo, você queria ser um Steve Jobs da vida? Um inventor genial, inventou várias coisas, dentre elas o smartphone. O smartphone é uma imitação de algo que ele inventou, o iPhone. Ele imaginou um telefone que fosse uma mistura de telefone e computador. Foi aperfeiçoando isso até chegar os smartphones de hoje. Você queria ter a vida dele, ele inventou uma série de coisas e aí depois ele ficou doente e ele morreu. E se você for ver o discurso dele um pouco antes da morte dele, você fica depressivo. Ele deixou uma fortuna de bilhões de dólares. E aí? Você queria essa vida? É isso que a gente tem que pensar, irmão. Quando Jesus fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele está falando disso. Ele não está falando de grandes coisas. Nem todo mundo vai conquistar grandes coisas. Mas é o fato de você negar Cristo em pequenas coisas. Pequenas mentiras. São grandes pecados. Talvez para muitas pessoas o que Pedro falou aqui é uma mentirinha boba. Não, meu filho, isso não é uma mentirinha boba não, isso é algo sério.
Sabe, os princípios cristãos que nós estamos nos afadigando para aprender e propagar são verdades essenciais para aquele que efetivamente deseja morar no céu. Daqui a 100 anos, irmãos, eu e você estaremos em outro lugar e não no planeta Terra. E a nossa ida para esse lugar está sendo definida hoje. Nossas escolhas evidenciam quem somos. Olha, até Pedro tentando se esconder não conseguiu. A tua maneira de falar te denuncia. A gente vai ceiar agora, irmãos. E a reflexão que eu queria trazer a vocês é essa. Vamos parar de negar Jesus. Vamos parar. Vamos parar de se auto-desculpar. E vamos começar a se arrepender de verdade. O errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. O certo é certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. Não é o que o mundo está dizendo. Não. Nós estamos vivendo, eu nem queria falar sobre isso, mas compete. E compete falar agora. A gente tem vivido no nosso país um momento de bipolaridade política, extremista. Pessoas dizem que apoiam o X, outras pessoas dizem que apoiam o Y. E você, cristão, eu sou de Cristo. E eu prego Cristo para X e para Y. E para Z também eu prego Cristo. E eu procuro viver Cristo. Porque X, Y, Z está tudo errado. Quem está certo é Cristo. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Um cristão não toma partido, ele já tem o seu partido, é Cristo. E este crucificado. Esse é o nosso lado. E desse lado nós não podemos nos apartar jamais. Ainda que sejamos tentados de todas as formas. Nossa, tem uma música antiga que eu ouvi, agora que eu me lembrei. Nosso comandante é Cristo. Nosso general é Cristo, assim, poderoso na batalha. Quem dera a gente possa viver dessa forma. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso amado Deus, Pai Todo-Poderoso, enviaste a Cristo como propiciação pelos nossos pecados, nos concedeste, por boca dos teus servos, os profetas, a tua palavra no Antigo Testamento, e tu mesmo vieste ao mundo por meio do teu Filho e nos apresentou a verdade que está no nosso Novo Testamento e nos concedeu esse presente que se chama Bíblia. Ó Senhor, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, é a luz que deve iluminar o nosso caminho. Jamais nos deixe esquecer disso. Senhor, nos lembra nessa noite que o Senhor é o socorro bem presente. Eu sei que existem irmãos aqui que estão preocupados, ansiosos, amedrontados. Mas ajuda-nos a entender essa verdade, que ainda que venhamos a passar por momentos de intensa dificuldade, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor é o nosso pastor. Que essa verdade jamais mudará. Ajuda-nos, Senhor, a nos abraçar a tua palavra como escudo para a nossa alma.
Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos firmarmos cada vez na Tua cruz, confiadamente, entendendo que todo o nosso pecado foi pago na Tua cruz, e que agora podemos e devemos viver livres do pecado, ainda que tenhamos que lutar diariamente contra ele. Não somos mais escravos dele como éramos outrora, não servimos mais ao príncipe deste mundo como outrora. Nós somos agora filhos de Deus, libertos em Cristo Jesus para todas as boas obras que de antemão nos foram preparadas para que andássemos nelas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a enxergar o Teu caminho diante de tantos caminhos que se apresentam a nós todos os dias. Livra-nos, Senhor, do maligno, das tentações, como o Senhor orou por nós. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós assim rogamos também, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, do maligno que tenta esfriar a nossa fé, amornar a nossa confiança, Senhor. Gerar em nós dúvida e desespero. Livra-nos, Senhor. Eu oro por cada irmão e irmã aqui nessa noite, que tenhamos a nossa fé renovada, que sejamos avivados pelo Senhor da obra, para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E diga ao seu irmão: pequenas mentiras, grandes pecados.